E olha só, me confessa uma coisa, me diz aí, você costuma controlar bem suas finanças? Ou muitas vezes você compra por impulso e já chegou a comprar itens totalmente desnecessários? Isso acontece porque o processo de venda é movido pela emoção. E se você não tiver tudo sob controle, corre um sério risco de comprometer a sua vida financeira. É aí que a psicologia financeira entra, é que a área ajuda a entender as causas desse descontrole. Quem vai explicar um pouco mais para a gente sobre esse assunto é o psicólogo Dr. Rodrigo Melo, que está aqui com a gente para nos fazer entender melhor essa situação toda. Doutor Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Kleber, bom dia, Sabrina, bom dia aos espectadores que estão assistindo ao programa Tudo de Bom. Muito bem, explica primeiro o que é a psicologia financeira, né? Como ela pode ajudar no nosso dia a dia, na nossa vida. Sim, claro. A psicologia financeira, na verdade, tem vários nomes, né? Finanças comportamentais, psicologia econômica. É um diálogo entre duas ciências humanas, a psicologia e a economia. Né? A psicologia, a rigor, estuda os comportamentos humanos, os processos mentais, as representações mentais, etc. E, por outro lado, a economia estuda os nossos recursos finitos, né? Onde são alocados os nossos recursos finitos e tal. Então, a psicologia econômica é o diálogo dessas duas áreas, no sentido, sobretudo, de refletir sobre a tomada de decisão que nós vamos fazer com relação a esses produtos finitos, a esses recursos, na verdade, finitos que nós temos. Então, como estão sendo nossas escolhas? E as escolhas, elas estão indo no sentido daquilo que é necessário ou muitas vezes no sentido daquilo que é desejado, e esse desejo está muitas vezes ligado a uma fantasia, a uma imaginação, ou até um desejo de um outro que não é o seu desejo. Então você não se conhece. E aí você acaba tomando decisões e agindo de modo a satisfazer o desejo do outro e não o seu, e você pensa que é o seu. Quando você, por exemplo, quer se igualar a outra pessoa, quer dar satisfação a outra pessoa, aí compra um carro porque fulano tem aquele mesmo carro, ou aquela roupa porque fulano tem aquela mesma roupa e tal. Então, aquilo não é um desejo seu, porque nem necessariamente pode ser uma necessidade sua. E você está levando seus recursos para um caminho que não é necessário. E na era das redes sociais, isso é ainda mais difícil de controlar, porque é mais fácil a gente ver a vida do outro nas redes sociais, né? A gente vê, por exemplo, lojas, né? Vê as digitais influencers trazendo cada vez mais produtos, inovações, e aí é fácil a gente perder o controle, né? E tender a comprar sem ter necessidade, perder esse controle econômico e emocional também. Exato, e também é uma perda de referência, né? Eu deixo de ser a minha referência e o outro passa a ser a minha referência. Isso é complicado, porque quando você perde a referência, você também perde contato consigo mesmo. E você vai tomar atitudes e tomar decisões que não cabem à sua vida, mas sim à expectativa do outro e aquilo que você imagina que seja a vida do outro. E isso é um pouco complicado. E leva diretamente à frustração, né? Sim, hoje claro. O indivíduo é escravo da dita sociedade, onde ele toma como referência a vida do outro, a vida de terceiros, e acaba caindo numa frustração quando descobre que não está satisfazendo a sua própria vontade, e sim a dessa sociedade aí, né? Que dita o nosso consumo ou o nosso comportamento. Exato. E também, sem contar que a gente não sabe lidar muito bem com as nossas frustrações, né? De frustrar nossos desejos em função de uma necessidade. Eu estava até fazendo uma comparação, por exemplo, você precisa fazer a feira do mês. Aí, ao invés de você comprar aquilo que é necessário, que é a feira do mês, você pega o dinheiro todo e compra uma TV de 19 polegadas, de 30 polegadas, etc. O que é necessário? O que é que você reconhece que na sua vida é necessário? Você perde essa referência. E aí você passa a agir a partir da referência do outro. Em tudo isso a gente toca em emoções, né? Então, essa psicologia ajuda justamente a chegar nessa causa, porque muitas vezes a gente compra por uma compulsão, porque está passando por uma crise emocional, enfim. A psicologia ajuda nesse sentido aí, a achar essa causa desse descontrole. Sim, certamente. Olha só, há um psicanalista inglês, Bion, que ele diz o seguinte: a razão é escrava da emoção
e serve para racionalizar a experiência emocional. Então, a gente está o tempo todo nesse conflito entre Sim. emoção e razão. Emoção e razão. É o que o Nobel em psicologia, chamado Daniel Kahneman, chama de sistema 1 e sistema 2. A gente normalmente age a partir do que ele chama de sistema 1, que são nossas ações automáticas. Geralmente elas estão carregadas de muitas emoções, de muitos afetos e de informações que nós desconhecemos e estão no nosso inconsciente. Do outro lado, que é o sistema 2, que é o sistema da razão, isso vai exigir da gente uma concentração maior, uma reflexão maior, é quando você vai colocar aquela continha na ponta do lápis, entende? Aquilo ali é sistema 2, porque geralmente o que é que muita gente faz? Agindo na emoção, tentando justificar uma compra, faz um cálculo mental. Ah, eu tenho isso, tenho aquilo outro, tal, então dá. E eu mereço. Então aí vem aquela recompensa, o pessoal tal, ou faz a compra. E aí, por ele não ter ido para a ponta do lápis, o que é que acontece? Aquilo foge ao controle, porque você vai somando essa compra, e essa, e aquela, e aquela, e aquela, chega a fatura. Aí, na hora que chega a fatura, você... Aí o sistema 2 agora vai sofrer. E quando eu sei quais são os sinais, né, para eu descobrir que eu estou saindo do controle, quando não é só uma compra, né, porque eu estava na necessidade, mas eu estou saindo do controle ali em relação a tudo isso? Olha, quando você começa a perceber que os seus recursos não estão mais não são mais possíveis de dar conta das suas necessidades. E que isso está lhe afligindo, que isso está tirando suas noites de sono e tirando principalmente a sua capacidade de escolha. Você não tem mais capacidade de decidir, de escolher, porque todo o seu orçamento ele está preso. Então, quando você se depara com essa situação, e o seu estilo de vida ele não muda, muito pelo contrário, ele permanece o mesmo, os recursos escassos, etc. E vem as crises, é hora de ligar o sinal amarelo para vermelho. E o indivíduo pode procurar diretamente a ajuda de um profissional, quando identifica, eu tenho absoluta certeza que muitos, acompanhando essa entrevista agora, identificam, por menor que seja, um sinal de compulsividade no que diz respeito ao consumo. Sim. E a gente sabe a importância de uma educação financeira, de um controle emocional financeiro para a nossa sobrevivência. Exato. Olha só, existe aí um caminho duplo que pode ser feito. Ao mesmo tempo que você pode procurar um profissional da área financeira e buscar a educação financeira, eu diria até mais, buscar até desenvolver a inteligência financeira. Sim. Né? Que é eu costumo até dizer que é mais interessante você pensar a respeito de inteligência financeira do que controle financeiro. Porque o controle é aquele sistema 2, você está ali o tempo todo naquela tensão, está controlando. E você não consegue suportar durante muito tempo aquele controle. De repente você chuta o balde. E aí é pior do que quando você estava antes, porque é muita tensão ali contida. Como se fosse uma dieta, né? Que Exato. a gente extrai quando cansa, come tudo de uma vez. Exatamente. Sabemos o que Na é isso. inteligência financeira, que também está diretamente relacionada à inteligência emocional, etc., você é capaz de lidar com essas alternâncias entre razão e emoção. Porque ninguém é uma máquina para viver só sob razão. Não suporta. O nosso psiquismo não suporta 24 horas de razão. Não suporta. Sim. E a gente vive as nossas emoções. E é necessário, inclusive, vamos dizer assim, educar nossas emoções. Então, nós temos a figura do educador financeiro e temos também a figura do psicólogo, porque vai trabalhar as questões emocionais e afetivas, onde estão ancoradas, muitas vezes, heurísticas que levam você a vieses de reveses. Você simplesmente sofre uma situação em que você é pego de surpresa no seu orçamento e você não tem reserva, não tem... Então veja aí como de extrema importância aí o acompanhamento, tanto do profissional da psicologia, quanto do profissional educador financeiro também aí. Verdade. Sim, claro. E dicas práticas, você falou aí do caderninho, né? Eu uso o caderninho, a gente tem hoje vários aplicativos que ajudam, né, na questão financeira, mas existem algumas dicas práticas. Eu acho, por exemplo, que o caderninho funciona muito melhor para mim do que aplicativos, porque eu estou com ele ali sempre perto, eu consigo ver o que eu tenho de gastos, né, o que eu tenho para usar. Então, são dicas que a gente pode usar no nosso dia a dia?
Deve. Mais do que pode, deve. Anotar até aquele sorvete que você comprou. Sim. Não é porque você é pão duro que você é ali obsessivo. Não. É porque você está sabendo para onde vai o seu dinheiro. Você sabe a origem e sabe o destino. Ao final de um mês, analisando como o seu dinheiro foi destinado e como ele foi usado, você tem como ter, ao final do mês, um mapa de para onde foi o seu dinheiro e você poder, no próximo mês, planejar como serão os gastos. Dá para tirar aqui, aqui dá para tirar também. Eu posso colocar mais aqui porque isso me dá mais prazer e me dá mais rendabilidade e me faz sentir melhor. Então, é importante também, quando a gente for pensar em psicologia econômica, não é só a coisa da contenção, ali do controle, mas também da satisfação. Né? Nós estamos o tempo todo buscando satisfação. Viver bem é necessário. E a gente tem que viver satisfatoriamente. Né? E a gente tem que saber aquilo que nos é valoroso e aquilo que nos é custoso. A diferença entre custo e valor. Tem coisa que é um valor enorme para a nossa vida e custa pouco. E tem coisas que custam muito e não tem muito valor. É dispensável, né? Dispensável. Muito bem, doutor Rodrigo Melo, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, pelas dicas e pela orientação nesta psicologia financeira. Eu que agradeço também a Sabrina. Peço também aos espectadores que, porventura, estejam assistindo ao programa de tão grande audiência. Nós estamos iniciando um trabalho nas redes sociais de psicologia econômica, através do meu Instagram, que é @RodrigoDeMeloPsi. Está aparecendo aqui, inclusive, na tela. @Rodrigo de Melo com 2 L. Sejam convidados a nos acompanhar e vamos estar sempre produzindo conteúdos que ajudem as pessoas a se organizarem financeiramente e emocionalmente falando também. Bacana Muitíssimo demais. obrigado. Exatamente, está saindo do controle, né? Pede ajuda, né? É importante a gente reconhecer quando a gente está saindo do controle. Eu acho que é o primeiro passo sempre para qualquer coisa. Então, pede ajuda ou rever suas contas aí. O que você está fazendo, que está fazendo você chegar no vermelho, ou está fazendo você extrapolar, e aquilo que não está te satisfazendo, né? Às vezes a gente compra tanto, né? E às vezes nem usa, nem te satisfaz tanto, assim como ele bem disse.